Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Beto Esperandil, mais um Conversa para Boleiros. O vídeo de hoje, antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação, curte, compartilha, comenta o vídeo, o que vocês estão achando. Hoje a gente vai falar sobre a Liga dos Campeões da Europa, que acabaram as 3 primeiras rodadas, que foram 3 semanas seguidas. Agora a gente vai ter uma pausa de 3 semanas e depois as outras 3 para finalizar essa primeira fase. Bom, antes de falar dos grupos, vamos destacar aqui que apenas 4 times venceram 3 partidas, que foi o Bayern de Munique, o Manchester City, o Liverpool e o Barcelona, que deixaram suas classificações praticamente encaminhadas, né? E destaques negativos dessas primeiras rodadas vai para Real e Inter, que não apresentaram bom futebol e correm alguns riscos. E o PSG, que a gente esperava mais do último finalista da Liga dos Campeões, mas a gente já vai entrar em detalhe de cada um deles. Bom, gente, começando pelo grupo A da Champions, como vocês podem ver, o Bayern de Munique ganhou os 3 primeiros jogos, né, fez o que se esperava, goleou o Atlético de Madrid na estreia, teve uma leve dificuldade contra o Lokomotiv na segunda rodada, mas venceu por 2-1, e goleou de novo na terceira rodada por 6-2 o Salzburg. Fez o que se esperava dele, o Bayern de Munique praticamente classificado, para mim é o principal favorito a chegar à final da Champions, né, a ser até campeão da Champions, mas chegando na final a gente sabe que tudo pode acontecer. O Atlético de Madrid venceu um jogo, né? Perdeu um e empatou um. Mas acredito que deve encaminhar a classificação, teve uma certa dificuldade, mas esse time do Simeone é um time que já é bem encaixado, já tem certa experiência, já tem um conjunto aí de anos jogando junto. Acredito que eles devem passar de fase sem maiores problemas. Bom, o grupo B é um grupo que está enrolado, né? O Borussia Mönchengladbach está em primeiro. Deu uma goleada no Shakhtar agora na última rodada que ninguém esperava, né? Colocou 6-0 dentro da casa do Shakhtar, assumiu a liderança do grupo. O Shakhtar que jogou bem contra o Real Madrid, jogou bem contra a Inter, fez um jogo bem feio contra o Borussia, né? E o Borussia também fez uma baita partida. É um grupo que tinha tudo para ser um grupo tranquilo para o Real Madrid, que ele poderia se classificar, às vezes teria uma dificuldade num jogo ou outro, mas ele acabou se enrolando nas próprias pernas, né? No primeiro tempo dessa Champions ele tomou 3-0 do Shakhtar, ele teve que recuperar, não conseguiu. No segundo jogo teve um empate com o Borussia, teve até aquele episódio entre o Benzema e o Vinícius Júnior, que o Benzema acabou falando que não podia, era para tocar a bola para ele e tudo mais, acabaram se resolvendo. E no terceiro jogo, o próprio Vinícius Júnior entrou no segundo tempo, ele e o Rodrigo acabaram decidindo o jogo para o Real Madrid. A Inter é um time que tem feito contratações, tem investido, mas não tem dado certo, parece que não está encaixando, né? No campeonato italiano eles até vão bem, jogam bem. Ano passado até chegaram a brigar pelo título, vamos dizer assim, terminou um ponto atrás da Juventus, mas a Juventus já tinha sido campeão algumas rodadas. Mas eu acho que a Inter ainda tem muito para evoluir para ver se consegue classificar nesse grupo. Eu ainda acho que o Real Madrid classifica, né, pela camisa. O Real Madrid nunca ficou de fora de uma segunda fase de Champions, né, nunca perdeu na fase de grupos, sempre acabou passando de fase, sempre que participou. E eu acredito que continua passando, não vai deixar passar essa também não. E a briga pela segundo time classificado deve ficar entre o Borussia e o Shakhtar, né? O Borussia que surpreendeu muita gente, empatou com o Inter e com o Real Madrid, né? Foram jogos muito bons do Borussia, eu acho que eles têm chance de passar sim. O Shakhtar a gente virou uma incógnita, porque jogou muito bem contra o Real Madrid, fez um jogo bom contra a Inter, um jogo razoável, né? E fez esse jogo pavoroso contra o Borussia. Então eu acredito que passa Real Madrid e Borussia nesse grupo. O grupo C, o City ganhou os 3 jogos que disputou, né? Eu acredito que o City classifica tranquilamente nesse grupo. A briga do segundo lugar vai ficar entre Porto e Olympiacos. Acredito que o Porto também passa. O Porto tem mais tradição que o Olympiacos. Eu acho que o Porto tem mais camisa, tem mais time também. Então eu acho que nesse grupo é um grupo mais tranquilo. Eu acredito que o City deve passar tranquilamente e o Porto deve passar em segundo lugar. O Marselha perdeu os 3 jogos, acredito que não deve mais dar trabalho para ninguém. E até o terceiro lugar eu acho que vai ficar com o Olympiacos mesmo, que vai acabar disputando a Liga Europa, né? O grupo C é um grupo, vamos dizer assim, mais legal dessa Champions, eu acho. É o grupo que tem o melhor futebol, o futebol mais bem jogado, né? Um grupo que o Liverpool
que é o favorito a classificar, fez o que se esperava dele, ganhou os 3 jogos. Né? O Ajax perdeu para o Liverpool, empatou com a Atalanta e ganhou do Midtjylland. O Midtjylland acabou caindo num grupo que, para um time que não tem experiência na Champions League, fica muito difícil deles jogarem. Né? Realmente devem perder os outros 3 jogos também. A Atalanta, que foi a surpresa do ano passado, vem jogando bem, apesar de ter perdido de 5-0 para o Liverpool. O jogo não demonstrou tanto o que foi, o resultado não demonstrou tanto o que foi o jogo, na verdade. Né, a Atalanta atacou bastante, jogou bem, mas o Liverpool tem um poder de finalização muito maior, tem uma camisa muito maior, tem um time melhor, né, é o melhor time do grupo. A classificação deve ficar com o Liverpool. A segunda eu não vou me arriscar, mas eu acho que vai ser uma briga muito boa entre Ajax e Atalanta. Esse time do Ajax é um time jovem, é um time que ao mesmo tempo surpreende, né, assim como ao mesmo tempo pode decepcionar, porque, assim como foi na outra Champions League, que ele não chegou nem a chegar na fase de grupos, né? E o time, ele é um time de contratações jovens para fazer dinheiro. O Ajax ele tem uma tradição na Champions, já foi campeão da Champions algumas vezes, mas nos últimos anos o Ajax tem funcionado mais dessa forma para vender jogador, né? Eles compram jogadores novos e fazem campanhas excelentes e acabam vendendo os jogadores, desfazendo. No ano seguinte não fazem campanhas tão boas. Agora esse ano estão fazendo uma campanha até legal nesse mesmo grupo, jogando bem. E vai ficar entre Ajax e Atalanta essa segunda vaga, porque o Liverpool já levou essa primeira aí já. E é um dos favoritos a chegar à final, ser campeão e tudo mais. Eu acredito que vai ficar na briga pelo título, sim. O grupo E é um grupo que está praticamente definido. O Chelsea e o Sevilla empataram, né, e ganharam os outros 2 jogos, então estão os dois com 7 pontos. Tem o Krasnodar e o Rennes, da França, que não devem dar trabalho mais, os dois empataram entre si, só 1 ponto. Acredito que deve passar Chelsea e Sevilla tranquilamente. O Krasnodar e o Rennes vão brigar pela Liga Europa. Acho até que eles já entraram nessa Champions sabendo disso. Os times do Chelsea e do Sevilla são times muito melhores. O Chelsea pôde contratar agora de novo, depois da punição da FIFA. Então montou um time muito bom. O Timo Werner vem jogando muita bola. O Jorginho também é um baita jogador. O Thiago Silva está no Chelsea, é um bom zagueiro. Então acho que o Chelsea sim, tem oportunidade de fazer uma grande campanha. Vai passar de fase, eu acho que não vai ter problemas maiores para passar, nem o Chelsea, nem o Sevilla. O Sevilla é uma sensação, jogou muito bem ano passado. Tem o Diego Costa, zagueiro brasileiro, que é uma revelação. Tem jogadores muito bons ali, então acho que não tem muita dúvida em quem vai passar nesse grupo. O grupo F, que é o grupo do Borussia, Lazio, Bruges e Zenit. É um grupo que está bem embolado, é um grupo bem equilibrado, apesar do Zenit estar só com 1 ponto. O Zenit jogou muito bem os jogos que jogou, empatou com a Lazio ganhou do Borussia e empatou com o Bruges também. Já o Borussia ganhou do Bruges, do Zenit e perdeu para a Lazio. Então assim, é um grupo que está bem equilibrado, os resultados, vamos dizer assim, está sendo chumbo trocado, um está ganhando do outro e quem perdeu o outro jogo está ganhando do outro. Então assim, tá bem embolado esse grupo. Eu acredito que deve passar o Borussia, que tem um time melhor que os restantes. O time da Lazio também está muito bom com o Immobile, né? Tem jogado muito bem. O Insigne também é muito bom jogador. E o destaque vai para o Borussia, claro, por questão do Haaland. Não é mais uma promessa, né? Já virou uma realidade do futebol. Já é um jogador que os grandes clubes já estão atrás dele. Né? Na primeira oportunidade que tiver, ele vai para um clube maior. Não que o Borussia não seja um clube grande. O Borussia é um clube grande, é um bom clube na Alemanha, um clube que vem fazendo sucesso nos últimos anos. Nessa última década chegou a ser finalista da Champions League, mas a gente tem times aí que acabam seduzindo esses jogadores, que é Real Madrid, Barcelona, o próprio Bayern de Munique dentro da Alemanha, né? A Juventus também corre por fora nesse mercado. Mas eu acho que é isso, acho que passa o Borussia, né? E o Lazio deve passar em segundo lugar. Mas não vai ser um grupo tão simples assim de ser jogado. Bom, o grupo G era um grupo que muitos esperavam, né, ver os jogos desse grupo, principalmente por Barcelona e Juventus estarem no mesmo grupo, Cristiano Ronaldo e Messi. Acabou não acontecendo, né, devido à Covid, o Cristiano Ronaldo não pôde jogar. Mas o jogo do Barcelona e Juventus foi um jogo muito bom, foi o melhor jogo do Barcelona no ano. O Barcelona que não está muito bem no Campeonato Espanhol.
Mas foi um jogo que o Barcelona tomou conta, né, causou muita dificuldade para a Juventus e acabou vencendo merecidamente, né. Teve um golaço do Dembélé no começo do jogo, né, numa virada de bola impressionante do Messi. Então, assim, mesmo ele estando sem vontade, vamos dizer assim, ele está jogando o que ele sabe, está fazendo o que ele pode pelo clube. A Juventus, como já era esperado também, vai classificar, vai ser Barcelona e Juventus, isso não, a gente não tem dúvida, né? Cristiano Ronaldo não jogou os 2 primeiros jogos, mas jogou esse último jogo. Né? Acredito que logo logo vai deslanchar também, vai voltar à forma atual dele, então não vai ter mais problemas. E o Dinamo e o Ferencváros, coitado desses grupos, né? Então não devem passar, devem brigar pela Europa League, pela terceira posição. Apesar de que o jogo do Barcelona e Dinamo foi um jogo bem difícil para o Barcelona, o Dinamo jogou muito bem, mesmo estando com 13 jogadores, com 13 desfalques, né? Os 13 jogadores com Covid-19. O jogo quase foi adiado e o Barcelona realmente só ganhou do Dinamo por conta do Ter Stegen, que fez um milagre atrás do outro. Pegou até pensamento nesse jogo, né? Mas venceu, né? O Barcelona fez a obrigação dele, que era vencer, ainda mais em casa. Né? A Juventus também venceu os outros 2 jogos, ao mesmo tempo perdido um jogo para o Barcelona. Deve passar Barcelona e Juventus. O Barcelona, mesmo não sendo o melhor time dessa Champions, é o Barcelona. Eu acredito que ele é um dos favoritos a chegar nas finais. Né? Acho que não deve ficar aí pelo caminho que nem aconteceu no ano passado. Eu acredito que ele não passa outro vexame. Né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos 3 jogos, né? Como é que vai ser o comportamento do time, o comportamento dele no campeonato nacional e ver se consegue chegar mais longe na Champions esse ano, né? Mas acredito que chega sim. Bom, o grupo H, o grupo de uma das decepções minhas nessa Champions League, que é o PSG. Né? O Manchester foi uma surpresa muito boa, apesar de não ter jogado a Champions ano passado. Esse ano voltou para a Champions, fez um bom jogo contra o PSG em Paris, né? Venceu o jogo. O Paris Saint-Germain não jogou bem, o Neymar não jogou bem contra o Manchester, não fez um bom jogo. O Manchester venceu o Leipzig goleando na segunda rodada. Foi um jogo um jogo inesperado, porque virou ganhando de 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo deslanchou, né? Deslanchou a fazer gol e acabou ganhando de 5-0. O Rashford foi o destaque do Manchester nesses primeiros jogos. E o destaque negativo vai para o PSG, que a gente esperava mais do último finalista da Champions, achava que iam passar de fase mais tranquilamente. Né? Apesar de ser um grupo difícil, eu achava que ia passar mais tranquilo desse grupo, que a briga ia ficar entre Manchester e Leipzig pela segunda vaga. E acabou que o PSG vai ter que brigar para classificar, não vai ser mais uma briga por primeiro lugar de grupo ou segundo. Ele vai ter que brigar para classificar, porque a situação tá complicada. Perdeu o Neymar agora, né, nesse último jogo machucado. A gente não sabe nem se ele vai jogar pela seleção, mas deve voltar para as próximas rodadas da Champions League, que é só daqui a 20 dias. Então o PSG tem que jogar bola, senão não vai passar de fase. E vai ser uma baita decepção, para mim vai ser até uma zebra o PSG não passar. Eu acredito que o Manchester passe e a briga vai ficar entre Leipzig e PSG. Mas tem 3 jogos ainda, tem muita coisa para acontecer. Ao mesmo tempo que o Manchester jogou muito e venceu os 2 principais rivais do grupo, perdeu para o Istambul, que a gente sabe que não deve chegar longe, acredito que não vai passar de fase também. Esse foi um resumo rápido aí dos 3 primeiros jogos da Liga dos Campeões. Né? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam da análise, o que vocês acham que pode melhorar, os palpites de vocês, né, para quem vai passar de fase em cada grupo, quem vocês acham que pode ser uma zebra, né, que não deve classificar, ou quem pode ser uma surpresa, que tem o Borussia Mönchengladbach que está sendo uma surpresa no grupo do Real Madrid, que acredito que ele pode passar de fase. Né? E é isso aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, né, ativa a notificação e continua acompanhando a gente. Um abraço!